Vamos agora abrir o nosso livro de português na página 138 para a gente dar início à nossa atividade de hoje. A gente viu hoje a concordância verbal, certo, gente? Então, essa concordância é o que? A combinação correta, a concordância correta entre o verbo e o sujeito, certo? Então, você pode falar assim: as meninas fizeram as tarefas. Então, você vê aí que o sujeito está concordando com o verbo. Agora, se eu falo assim: a menina fizeram as tarefas. A menina fizeram. Então, você observa que a concordância está errada. Então, concordância verbal é a combinação, certo? É você combinar corretamente o sujeito com o verbo. Agora, gente, aqui na página 138 diz o seguinte: releia o trecho a seguir, reproduzido do texto A Terra dos Meninos Pelados. Era de bom gênio e não se zangava, mas os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo, escondiam-se por detrás das árvores da rua, mudavam a voz e perguntavam que fim tinham levado os cabelos dele. A letra A, gente, diz assim: num trecho acima foram destacadas algumas formas verbais em relação ao número e à pessoa em que esses verbos foram conjugados. O que é possível notar? Então, você notou que existem, não é, gente, formas verbais no singular e existem formas verbais no plural. As formas verbais, elas estão concordando com a pessoa do singular e a forma verbal no plural estão concordando com as pessoas do plural, certo? Então, você vê, era de um bom gênio e não se zangava. Era, quem é que era aqui? Está se referindo a quem? A ele, que é o menino. E não se zangava, quem? Ele, o menino. Mas os garotos dos arredores fugiam. Quem é que fugiam? Os garotos, no plural, certo? Mudavam. Quem é que mudavam? Os garotos. Quem é que perguntavam? Os garotos, no plural. Então, existe forma, viu? Existem formas aí no singular e formas no plural. Letra B. Qual motivo justifica a variação em número e pessoa das formas verbais destacadas nesse trecho? Qual o motivo? Aí você vai dizer que é o fato de referirem a diferentes sujeitos. Então, sujeitos são diferentes, certo? O primeiro sujeito, que é o menino ou ele, não é? Está no singular. E o segundo no plural, que são os garotos, que é a mesma coisa que eles. C. Os verbos ser, que é era, zangar, que é zangava, se referem a qual tipo de sujeito? A um sujeito, o que, gente? Desinencial ou sujeito oculto, não é? O sujeito aí não está na oração, mas você sabe quem é, que é ele, o menino. Agora, a letra D, os verbos fugir,
fugiam, mudar, mudavam e perguntar, perguntavam, se referem a qual tipo de sujeito? Se referem ao sujeito simples, garotos. Agora, gente, 139. Então, na página 139 tem toda a explicação, certo? Que vocês certamente assistiram no vídeo. Aí você vai para a página 140, a questão 2. Leia a tirinha abaixo que traz os personagens Mafalda e Felipe, criados pelo cartunista argentino Quino. Vamos fazer a leitura? Era melhor começar de novo para ver se dá certo. Também acho. Aí você observa que vai passando uma pessoa ali perto e essa pessoa fica o quê? Ela fica observando, curiosa, querendo saber de que se trata o assunto. Aí no segundo, diz o seguinte: do que vocês estão brincando? Aí eles fazem, olham entre si, não é, gente? Eles olham entre si e ele fica, o sorriso dele, da pessoa que pergunta, ele fica assim alegre, não é? Porque acham que as crianças estão brincando. Aí já no terceiro, de nada, estamos falando da humanidade. Aí ele já fez, o senhor aí, ele já fez outra cara, não foi, gente? Que cara foi essa? Então, ele ficou o quê? Ficou decepcionado, não foi, gente? Triste, porque ele viu que as pessoas estavam falando, que os meninos estavam falando da humanidade, não é? Que os meninos perceberam que a humanidade está indo de mal a pior, né? Agora, gente, a ideia que a tirinha pretende passar por meio da fala dos personagens Mafalda e Felipe é de que é humor ou crítica? Isso aí, gente, é humor ou é uma crítica? Vocês vão observar que eles estão criticando, não é? A humanidade. B. Observe a expressão do interlocutor das crianças nos 3 quadrinhos. O interlocutor, essa pessoa que está aí conversando com eles, não é? De que modo a expressão desse personagem reflete o sentido produzido nas falas e postura das crianças? Aí você vai dizer que no primeiro quadrinho ele ficou curioso. No segundo quadrinho, ele ficou alegre, achando que as crianças estavam brincando. E no terceiro quadrinho, ele ficou o quê? Decepcionado, espantado, não foi, gente? Porque ele viu que as crianças estavam entendendo que a humanidade, não é? Não precisava melhorar, ou que a humanidade está andando pelo caminho errado, não é? Agora, vamos para a questão de número 3. No terceiro quadrinho, Mafalda emprega uma forma verbal na terceira pessoa do plural. Explique como se dá a concordância verbal na fala de Mafalda nesse quadrinho. Então, no terceiro quadrinho, de nada, estamos falando da humanidade. Por que ela falou estamos? Por que ela falou estamos? Aí você vai chegar, não é, gente? A conclusão que ela estava se referindo a ela e a Felipe. Ou seja, a um sujeito composto, não é, gente? E faça a atividade, copie e responda a atividade.